Já representamos o balanço patrimonial no Power BI, eu vou primeiro fazer alguns ajustes iniciais para facilitar aqui a legibilidade e aí nós vamos avançando e customizando esse balanço patrimonial até chegar numa versão um pouco mais turbinada. Então vamos lá. Primeiro, veja o título de cada coluna na parte de cima. Não deixe o título dessa forma. Isso aqui, aliás, é a evidência de alguém que ainda não conhece ou está começando com o Power BI. A pessoa pega a coluna, coloca aqui nos elementos, que é muito fácil, né? Mas depois não sabe como mudar o título de cada coluna. Deixa do jeito que o Power BI coloca. Não faça isso. Customize. Tem várias formas de você fazer isso. Uma forma que eu considero rápida e simples é isso aqui, ó. Vem aqui em valores, dá 2 cliques e digita o título que você quer. Olha lá. Simplesmente coloca da forma simples e rápida para que você possa ter os valores corretos para o título de coluna. Opa, aqui é 2021. Depois dá 2 cliques aqui, 2022. Vem aqui embaixo, 2023. Pronto. Olha a diferença agora. Temos cada ano representado no título de cada coluna. Uma forma rápida e fácil de fazer isso, só renomear as colunas aqui em valores. Quando você faz isso, você não muda o nome da coluna original. Você muda somente nesse relatório, inclusive, nesse visual, que é a matriz. Vamos aproveitar e customizar um pouco mais a matriz. Clica aqui em cima em formatação. Vamos em pré-definições de estilo. Veja que o padrão é o padrão. Isso mesmo, você ouviu. O padrão do Power BI é o estilo padrão. Mas você tem outras opções. Clica lá. Por exemplo, você quer linhas que piscam. Eu acho interessante esse título aqui que a Microsoft colocou. Não tem nada piscando propriamente dito, não é? Mas coloca um contraste entre as linhas que fica bastante forte, no mínimo, não é? Eu não recomendo relatórios assim. Visualmente, isso prejudica muito a compreensão e análise do visual, mas é sempre bom saber que é possível, não é? Tenho, por exemplo, a versão esparsa, que já deixa um visual bem mais agradável. Temos também a opção condensada, que eu também não recomendo. Eu sei que há a tentação de querer representar o máximo de informação no menor espaço possível, mas isso prejudica a análise em muitos casos. O condensado vai prejudicar a sua audiência em muitos cenários. Então o espaço seria, por exemplo, uma opção bem mais legível. Mas temos outras alternativas. Temos, por exemplo, a opção mínima. Na opção mínima tem um problema. Quando você tem uma tabela, a matriz não deixa de ser uma tabela, não é? Só que a tabela representando hierarquia. Mas quando você tem a tabela com muitas linhas, como é esse caso, se você não fizer um contraste mínimo entre as linhas, também prejudica a legibilidade. Portanto, o mínimo é o contrário das linhas que piscam, não é? Ou seja, são os dois opostos. Eu considero uma das melhores opções aqui o alternando linhas. Veja que ele coloca cores diferentes para o cabeçalho, na parte de cima, e para o total, na parte de baixo. E aí ele coloca o contraste bem suave entre as linhas. Essa é uma das melhores opções para visual de tabela, para visual de matriz, com base inclusive nos estudos do cérebro humano, a forma como o cérebro analisa cada visual. Mas fique à vontade, claro, para explorar outras possibilidades. Então vou deixar alternando linhas, vamos para a grade. Veja que eu tenho, vou expandir aqui um pouquinho para mostrar para você, linhas de grades horizontais, que já foram definidas. Eu sempre recomendo manter as linhas tanto na horizontal quanto na vertical. Isso ajuda o cérebro humano a separar cada bloquinho de informação. Você não está criando a tabela simplesmente para jogar os dados, né? Está criando essa tabela, essa matriz, para que alguém possa analisar os valores. Então ajude as pessoas que vão analisar tanto quanto possível, separando cada célula. Alguém pode argumentar, mas espera aí, instrutor, está muito parecido com o Excel, hein? É por isso que o Excel é tão usado no dia a dia, está realmente cada vez mais parecido. Só que eu vou daqui a pouquinho colocar aqui elementos que eventualmente você não vai encontrar no Power BI. Sem falar nas possibilidades de análise, não é? E também a possibilidade de publicar o seu dashboard online. Vamos continuar. Vou deixar então isso aqui por hora. Veja que eu tenho a opção de configurar largura e cor. Eu acredito que nesse caso já está o ideal, então nenhum problema, pode reduzir isso aqui. Não é necessário nenhuma borda, as linhas já estão bem suaves, mas vamos concluir com isso aqui, ó. Opções. Veja que eu estou em formatação, grade, opções.
eu tenho preenchimento de linha e eu tenho tamanho da fonte global. Essa opção aqui, que fica dentro de grade, permite mudar a fonte de toda a tabela. Mas eu posso mudar a fonte apenas do cabeçalho ou dos valores. Vou mudar o tamanho de tudo, hein? Então clica aqui para aumentar e aí você vai deixar sua tabela agora bem mais legível. Se você quiser customizar tamanho apenas de cabeçalho ou apenas de valores, você vai encontrar as opções mais aqui embaixo. Essa opção global você encontra dentro de grade, que aliás eu recomendo inclusive, não é, para você deixar o seu visual da forma mais legível possível. Por padrão, quando você cria a matriz no Power BI, ele sempre coloca uma fonte menor, normalmente a fonte tamanho 10 ou 11, o que costuma ser pequena em muitos casos. Então você pode aumentar um pouquinho de maneira global, se quiser depois dá para customizar ainda também cada uma das fontes de cada elemento na sua matriz. Descendo um pouquinho, temos aqui em valores, opções para você mudar o tamanho da fonte. Veja que quando você mudou aqui em grade, o tamanho da fonte global, automaticamente foi alterado aqui. O padrão é 10, inclusive, no Power BI. E aí, se você quiser aumentar ou diminuir os valores, fique à vontade, eu vou deixar tudo com o mesmo tamanho de fonte. Em geral, eu uso como regra mesmo tamanho de fonte para toda a tabela ou um tamanho um pouquinho maior para o cabeçalho. Ok? Uma opção que normalmente é ruim é quando você coloca tamanho de cabeçalho menor do que tamanho de valor. Valor é o que está aqui dentro da tabela, não é? Cabeçalho é o que está lá naquela coluna, naquela linha preta lá na parte de cima. O ideal é tudo com o mesmo tamanho de fonte ou tamanho de fonte de cabeçalho um pouquinho maior. Qualquer outra opção, em geral, costuma causar problemas de legibilidade. No próximo vídeo continuamos. Até lá!